Pai do Senhor, bom dia! Pai do Senhor, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu só... Muito prazer, que bom que você está aqui. Igualmente, Deus abençoe por me convidar. Estou muito feliz de te conhecer. Igualmente, é um prazer todo meu. Bem-vindo aí para o pessoal que está chegando. A gente Obrigada pela geralmente... Esther, né? Pela Esther que está aqui, que me convidou. Deus abençoe. Teté, isso mesmo, a gente chama ela carinhosamente de Teté. Não sei se você sabia desse... Não, não. Fiquei muito feliz de você ter topado esse desafio do café terapêutico. Para quem está chegando, você está em mais um café terapêutico aí neste mais um dia, mais um início de semana, né? Graças a Deus por esse privilégio da vida, pelo privilégio de estarmos respirando mais um dia. E eu estou feliz que a Esther desafiou a Wagner e a Wagner topou esse desafio e está aqui conosco hoje. E conta para nós quem é a Wagner. Bom, vou falar primeiro a minha idade, tá? Tenho 55 Combinado. anos, tá? Vou Deixa falar a minha idade porque eu acho eu que só aumentar aqui. tá legal. Falar a idade, Pode tá? falar. Então vou falar. Então, eu vou começar pela idade, tá? Eu tenho 55 anos, né? Sou de uma família muito grande. Minha mãe tem 8 filhos, são 7 mulheres ao todo. E nós crescemos, assim, aqui em São Paulo. Nós éramos extremamente pobres. Não é humilde, porque humilde não tem nada a ver com pobre, né? Mas a gente era uma família muito pobre, foi muito difícil para nós. E Deus, ele sempre cuidou muito das nossas vidas de uma maneira muito especial. E hoje, né, passado todo esse tempo, né, esse mês eu tenho um presente, que eu vou ser avó, eu tenho 2 filhos, né, o Pedro Henrique e o Luiz Fernando, e esse mês eu vou ser avó. Então, assim, para mim... Parabéns! Obrigada. Então, essa é a minha vida, eu, Wagner, né, enquanto pessoa, sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, e fora isso, a minha vida secular, eu sou formada, né, em administração, fiz pós-graduação em pesquisa clínica, estou fazendo outra pós-graduação agora, né, mais na área de saúde. E que mais que eu posso dizer para você? E eu trabalho, né, trabalho bastante tempo já, sou aposentada, mas continuo trabalhando. Então, assim, essa é a minha vida bem resumida. E, além de, assim, o mais importante de tudo, eu nasci num lar evangélico, né, e toda a minha vida fui criada dentro de uma igreja, da mesma igreja, frequentamos a mesma igreja até hoje. Mas o que é mais importante, não frequentar a igreja, é viver as experiências que Deus proporciona que nós vivemos. Então, a nossa vida, nós não somos donos das nossas vidas, nós não sabemos o que vai suceder daqui a um segundo. Então, o bom é a gente ter uma vida com Cristo, sabendo que Ele cuida de todos os detalhes. E quando eu falo todos os detalhes, são detalhes às vezes pequenos, ou são detalhes muito grandes que a gente fala, uau, como isso pode acontecer? Então isso, para mim, essa é a Wagner, e eu fico feliz de poder compartilhar um pouquinho hoje com vocês aqui as minhas experiências com Jesus. Uau, Wagner! Que resumo, assim, incrível, né? Da sua vida. E muito feliz mesmo de poder te conhecer, de ter você aqui para partilhar um pouco, né, daquilo que Jesus fez com você, né? Porque às vezes as pessoas olham e acham que o cristão muitas vezes não tem dificuldades, ou então, porque tem Deus na vida, o porquê que passa por dificuldades, né? O porquê que passa por, às vezes, privações, provações na vida, mesmo tendo Deus. E eu gosto muito de citar, né, essa frase, que mesmo nós tendo Deus, e mesmo Ele estando nas nossas vidas, nós não vamos ser privados, né, das dificuldades. A diferença é que Ele passará conosco, né, estará conosco em cada etapa de nossas vidas. E
E eu gostaria muito, Wagner, assim, que você partilhasse conosco nesse dia, assim, uma experiência, uma dificuldade que você vivenciou e que você, às vezes, olhou assim e falou, dessa vez eu não saio dessa, não tem solução, por onde, qual a saída, né? Porque às vezes a gente passa por dificuldades assim que a gente não vê uma saída para as nossas vidas. A gente passa por dificuldades que às vezes o peito aperta e às vezes nos consome de uma tal forma e a gente mesmo tendo Deus e sabendo que Ele é a saída, mas num momento às vezes de dificuldade, de angústia, de desespero, que às vezes o desespero bate a nossa porta, a gente fala, nossa, por onde? Onde será a saída desse problema? Será que vai ter solução? E você já passou por algum momento assim na sua vida, Wagner? Conta pra gente. Já, eu acredito que nós, enquanto seres humanos, muitas vezes a gente entra no deserto porque o Senhor quer colocar a gente lá naquele deserto para que algo seja tratado nas nossas vidas, né? Às vezes um orgulho, às vezes a gente achar que nós somos autossuficientes. Então, Deus, ele trata a gente muitas vezes no deserto. E Deus, ele entra com a gente no deserto. Isso que é bom, né? Como ele entrou com o povo dele no deserto e cuidava daquele povo dia e noite, assim é conosco. E às vezes nós entramos por culpa nossa mesma, porque muitas vezes as pessoas querem dissociar o evangelho, achando que o evangelho ele cuida unicamente do nosso espírito, quando nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito, e os três estão ligados e os três precisam ser cuidados, né? Então, você não pode viver um evangelho que você pensa somente como que eu vou me encher do espírito. Não, você precisa realmente cuidar do seu corpo, né? Cuidar para que ele seja bem alimentado, para que você se movimente, para que você tenha saúde e também da sua alma. Então, é um conjunto que você tem que cuidar. Mas eu já passei por alguns desertos que Deus me colocou. Então, assim, eu tenho muitos testemunhos muito antigos e muito novos, né? Eu fico pensando, eu tenho uma lista muito grande e às vezes você entrar numa live e falei, Senhor, tem pessoas na live que a maioria eu não conheço, porque eu não sou uma pessoa que faço lives. Para mim é uma coisa nova, a primeira vez que eu estou fazendo. Mas vai entrar pessoas na live que precisa ouvir algo de ti. Então, Sim. qual o testemunho que eu conto? Então, eu tenho muitos testemunhos, ou de cura, ou de emprego, ou de uma questão financeira, ou de uma questão de alma mesmo, né? O que eu falo, né? Então, eu vou falar um testemunho, talvez, bem curto, primeiro, do meu pai, só para, talvez tenha alguém aqui que precisa de uma cura, para saber que Deus, ele realmente ele é poderoso, né? Então, o meu pai, ele já dorme no Senhor, né? Ele faleceu faz 2 anos, mas quando ele tinha mais ou menos uns 32 anos, quando ele... Eu tô aqui, Wagner, deixa eu só. Desculpa. Deixa eu só ver se eu consigo alinhar aqui o. Perdão. Imagina. Eu tô tentando colocar o foninho de ouvido. Tá bom. Ah, agora sim, agora funcionou. Então, o meu pai, ele, quando ele tinha mais ou menos uns 62 anos, ele trabalhava numa empresa há bastante tempo, mais de 30 anos, e ele carregava um saco nas costas ele tinha que andar, ir de um andar para o outro, era um elevador curto, né, pequeno, da empresa, mas ele colocava um saco de 200 quilos nas costas, então ele tinha que entrar naquele elevador para subir para o outro andar da empresa, mas o que passou é que ele entrou no elevador e o elevador não estava lá. Então ele caiu no poço com aquele saco nas costas, né? E eu me lembro muito bem que o médico falou, olha, pela idade, onde quebrou a parte da coluna, não tem como ele sair da cama, não tem como ele andar mais, né? E assim, eu me lembro muito bem que foi uma irmã muito simples lá na nossa casa, e ela orou por ele, fez uma oração muito curta, e ela disse para ele, levanta e anda, né? E meu pai, ele levantou, e meu pai trabalhou até praticamente quando ele faleceu, né? Trabalhou, ele vendia roupa, usava uma sacola muito pesada nas costas, mas aquilo mexeu muito comigo porque foi uma coisa tão simples que Deus fez, de uma maneira tão rápida. Então, às vezes, Deus ele faz na mesma hora e às vezes ele demora, o processo é demorado. Então, esse é um testemunho de cura que meu pai passou e eu gosto de contar ele porque esse ano, desse ano que nós estamos passando, ao fazer meu check-up anual,
a médica falou para mim assim, olha, você tem um mioma, assim, que ele é consideravelmente grande, e assim, eu vou pedir um exame a mais para você, porque vai precisar retirar. E eu disse, nossa, né? Então, assim, fazer uma cirurgia de mexer no útero, eu falei, não, Senhor, né? Mas é muito bom quando a gente está na presença do nosso Deus, porque eu estava num culto, né, de adolescentes, e um irmão que pregou, ele não me conhecia, ele disse para mim, olha, Deus me entregou uma mensagem, e para você saber que sou eu estou te curando hoje. E foi muito interessante, porque ele falou isso comigo no sábado, e na segunda-feira, quando eu fui fazer o exame, eu levei aquele laudo daquela médica, onde ela mostrava a medida do mioma. Isso foi muito interessante. E aí, aquelas pessoas ali fazendo o exame, elas começaram a procurar, elas falaram, olha, a gente não consegue achar, mas assim, como a médica colocou, tá um laudo, eu vou continuar procurando um pouco mais, eu vou chamar minha colega. E elas ficaram procurando ali, eu fiquei pensando, elas não vão achar, porque Deus falou que vai me curar, né? E aí ela disse, olha, eu não vou dar o laudo hoje, porque a gente não conseguiu fechar o diagnóstico de acordo com o que a médica colocou, e passou alguns dias, ela, né, saiu o laudo, e o laudo dizia que eu não tinha nada, né? Então, foi um testemunho que aconteceu agora, recente, né? Foi esse ano, e eu sou muito grata a Deus, Ah, porque seja é um Deus. Deus que continua curando. Não é um Deus do Verdade. passado, é um Deus do hoje. Então, esse é um testemunho de cura que eu gostaria de compartilhar primeiramente. Conte para nós, Agnes, eu quero saber mais. Já É deu uma pincelada isso. e Deus não muda, né? Independente da fase que nós passamos, depois de tantos anos aí que já existe, né, o ser humano na face da Terra, o nosso Deus, ele continua operando milagres. Ele é o mesmo Deus. Independente Amém. de quantas gerações já passou por nós, quantas gerações já nos antecederam, Deus, ele continua operando. Eu quero saber mais, que você deu uma pincelada aí. Eu Pode acredito que concluir. esse foi um testemunho assim de cura, né? E um outro testemunho que eu vivi na minha vida foi no momento que, quando eu me casei, então assim, a gente tinha uma vida, meu esposo tinha 2 empregos, né? Ele era professor de Senai, trabalhava numa outra empresa, e a gente tinha uma vida bem estável, né? Mesmo, eu já sou casada esse ano, vou completar 30 anos, e naquela época, né? A maioria das pessoas são muito jovens, né? Por isso que eu quis falar a minha idade. Então, a gente passou um momento no Brasil onde as coisas, eu me lembro que a gente comprava, de manhã era um preço, à tarde era o outro, então a gente tinha que comprar dólar para conseguir fazer as coisas, era bem difícil, mas eu me lembro que Deus, ele supriu todas as coisas, a gente conseguiu fazer tudo que a gente tinha que fazer para se casar, mas passou um tempo, Deus, ele realmente ele colocou a gente no deserto, porque meu esposo perdeu os 2 empregos que ele tinha naquela época, e a gente passou por uma dificuldade muito grande, porque nós pagávamos um apartamento e a gente teve que devolver o apartamento, a gente não conseguia mais pagar, a gente foi morar de aluguel e tudo ficou muito difícil, mas assim, em nenhum momento eu me lembro que eu fui recorrer à minha mãe, ou fui reclamar, ou fui colocar a culpa no meu esposo. Em nenhum momento eu culpei Deus, falar que Deus é esse que eu sirvo, que eu estou passando por essa situação. E não foi uma situação de um dia para o outro, ela demorou um tempo. E eu dava aula na escola dominical, né? Eu dou aula na escola dominical desde quando eu tenho 18 anos. Eu sempre gosto de dar aula para adolescentes. Para mim, assim, é algo que Deus colocou em mim e eu faço isso com muito prazer, né? E eu dava aula na escola dominical, eu ensinava para aqueles adolescentes que Deus é poderoso, Deus ele pode fazer milagres, mas eu passava por aquela situação. E foi muito interessante que eu trabalhava num laboratório, numa outra empresa, e junto comigo não tinha ninguém na sala, mas eles resolveram mudar e colocar uma moça para trabalhar junto comigo, e ela era muito atribulada. Ela tinha uma vida totalmente depravada e ela tentou tirar a vida dela, e ela falava alto, e ela gritava com as pessoas. Eu falava, meu Deus do céu, eu estou passando por essa situação e eu ainda tenho que trabalhar com essa pessoa, né? Por que eu tenho que trabalhar junto com ela no mesmo lugar, né? É tão difícil, né? Mas Deus, ele foi muito lindo trabalhar de Deus, porque naquele processo que eu passei,
né, de você vivenciar algo tão difícil, eu comecei a falar de Jesus para aquela moça, né? E ela disse para mim, olha, eu preciso ir na sua igreja. E eu falei para ela assim, eu pensei, ela desse jeito, né? A igreja que eu vou é uma igreja um pouco mais, que eu sou da Assembleia de Deus, ela é mais nesse quesito, né? De usos e costumes, ela é mais rígida. Eu falei para ela, mas você quer ir na minha igreja hoje? Ela falou assim, sim, eu preciso ir hoje na sua igreja. E eu falei, meu Deus do céu, né? Como que vai ser isso, né? Eu falei, você não quer ir um outro dia, no culto de jovens, né? E ela falou, não, eu preciso ir hoje na sua igreja. E aquela moça foi e ela aceitou Jesus, né? Então, assim, foi muito lindo o que Deus fez na vida dela, porque ela teve uma vida totalmente transformada, mas totalmente. Mas eu continuava passando aquele processo, né? E foi muito interessante que quando chegou no final de tudo, isso foi uma coisa, foi um milagre de Deus, né? A empresa que eu trabalhava, ela ia se mudar para um outro lugar, para um outro, uma outra parte aqui de São Paulo, no interior, e eu não iria. Então, eu não tinha direito a nada de ganhar. As pessoas que foram mudar, que se mudaram, elas ganharam um pacote, mas eu não tinha esse direito de ganhar nenhum pacote. Eu ia sair da empresa. E aí, nesse momento, eu fiquei grávida do meu segundo filho, e as pessoas falavam, nossa, mas você pensa o que você está fazendo, né? Você vai ficar sem emprego, você fica grávida, né? Como assim, né? Mas eu confiei no Senhor. Né? Eu falei, Senhor, eu não vou para o interior. E eu sei que o Senhor vai abrir uma porta para mim, uma porta de emprego. Eu não vou procurar. Eu falei, eu não vou procurar. O Senhor vai abrir uma porta para mim. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós também podemos falar, muitas vezes, com ousadia com o nosso Deus, porque Deus, ele do nada, ele cria coisa nova. Quando ele criou os céus e a terra, não tinha nada. O homem, ele trabalha, ele estuda, ele pode desenvolver muitas coisas, mas só quem cria é Deus. Deus, ele, do nada, ele cria algo novo. E foi isso que Deus fez. Deus, na mesma época, Deus, ele nos deu a possibilidade, né? Eu estava no hospital ainda com meu bebê, e a minha gerente me ligou, ela falou assim, olha, eu vou sair antes de você, mas eu conversei com eles aqui na empresa, com a RH, e eu disse, eu vou sair, mas eu quero que a Wagner ganhe um pacote, mesmo que ela não vá para o interior. E Deus, ele foi tão lindo, que a gente tinha um apartamento que valia, o valor era muito pequeno, aqui perto, né, no zoológico, e Deus, ele nos tirou de lá, e ele nos deu uma casa aqui onde eu moro, que é um bairro que ele é mais caro, uma casa que tinha o valor de 10 vezes mais do apartamento que eu tinha. Deus, ele nos deu essa casa. Eu sempre falo, essa casa que eu tenho foi Deus que nos deu. Então, além disso tudo, né? Então, Deus nos deu essa casa. E aí eu falei, bom, agora eu tenho um emprego, né? Como que eu vou, né? Eu estava sem emprego, não me mudei para lá. E aí Deus, ele preparou que essa empresa que eu trabalho hoje. E quando eu fui fazer o processo de seleção, eu me lembro muito bem os quesitos que eles queriam. Então, eles queriam que fosse homem, engenheiro, que falasse inglês, tivesse uma formação na faculdade de primeira linha, e eu não tinha nada daquilo, e que fosse jovem, né? Eu não tinha nada daquilo, né? Mulher, eu tinha 36 anos naquela época, não falava inglês, nada praticamente, só o inglês da escola, né? Não era engenheira, sou administradora, não tinha nada do que pedia a posição. Mas eu fui contratada, né? Então, a pessoa que me contratou, eu respeito muito ele, é uma pessoa que eu admiro muito, o nome dele é Daniel Lourenço, mas foi muito interessante que passaram-se 5 anos, né? Quando este homem, ele saiu da empresa e ele me ligou, e ele disse para mim, ele falou assim para mim, olha, Wagner, eu estou passando por um processo e você tem algo que você pode me dar? E eu disse para ele, eu falei, eu não tenho nada, mas eu sirvo ao Jesus. Se você quiser, ele pode transformar a sua vida. E Deus foi tão lindo que ele aceitou Jesus. Então, eu fiquei muito feliz porque ele teve esse encontro com Jesus, ele teve uma transformação de vida, né? Então, quando a gente tem um encontro com o Evangelho, o Senhor, ele muda as nossas vidas, né? Então, foi um processo que eu passei, onde eu pude ver que Deus, ele cuidou de todos os detalhes. Então, é esse o Deus que nós servimos. Um Deus de milagre, um Deus que, do nada, ele cria algo para nós. Então, essa é uma experiência que foi muito incrível, é uma experiência que já faz algum tempo, mas eu posso continuar dizendo para você que no ano de 2023, Deus, ele continua
fazendo milagres. Ele continua trabalhando nas nossas vidas de uma maneira que a gente não tem, às vezes, como explicar, né? Tem um pastor que nosso que falava, às vezes a gente não consegue encontrar uma palavra no dicionário. O dicionário é pobre, né? O meu pastor Gessé, eu amo muito ele fala, o dicionário é pobre para achar uma palavra para expressar a gratidão que a gente tem de servir um Deus que é o Deus que nós servimos. Esse é meu testemunho, assim. Eu gostaria de compartilhar. Muito lindo, Wagner. E, assim, quando você está contando aí, né, eu vou, assim, me emocionando e sentindo Deus através das suas palavras, porque eu tenho certeza que está, da mesma forma que está me alcançando aqui, eu gosto de ir anotando. Eu falo que para o pessoal que vai entrar na live, separar um caderno terapêutico, porque tudo que é falado aqui, com certeza, as palavras que você anota, amanhã ou depois, a hora que você vai reler de novo, eu falo caderno terapêutico. Tem muita coisa que o Espírito Santo de Deus traz à nossa memória. Quando a gente está em momentos difíceis, às vezes o nosso cérebro humano pode falhar e não trazer à memória as coisas boas, porque quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente acaba focando só na dificuldade. A gente não consegue enxergar, às vezes, saída ou solução. Então, quando você tem algo anotado, com certeza, a hora que você bate o olho, te traz a lembrança das coisas boas, né? Fora que se você tem uma vida pautada na palavra do Senhor Jesus, a Bíblia já fala muita coisa por nós. Mas quando você tem uma experiência, vivência de pessoas próximas, de pessoas que já te contou, que já passou por aquilo, você vai trazer à memória aquilo que lhe dá esperança no momento de dificuldade, né, Wagner? E você contou aqui para nós sobre um dos desertos que você passou, que foi com a sua saúde, quando você foi diagnosticada por um mioma, né? E naquele momento que você recebeu aquela notícia, como que a Wagner, ser humana, antes de ser um ser espiritual, como que a Wagner recebeu essa notícia? Como que foi para você, Wagner, receber esse diagnóstico do médico? Eu acredito que às vezes tem respostas que você recebe que aquilo ela não mexe muito com você, porque Deus ele já avisou. Então é muito interessante, né? Você vai tão descansada, você não vai com aquela preocupação. Ai, como que vai ser? Não, você fala, é só uma confirmação. Neste caso, para mim foi só uma confirmação, porque Deus ele tinha falado no sábado comigo. Ele foi tão claro que eu fui para lá e falei assim, elas vão fazer o exame, mas elas não vão conseguir achar, né? E isso foi realmente isso que aconteceu, porque às vezes você vai e Deus te dá uma surpresa tão grande que você não tem, você fica sem explicação, você fica atônita. Mas neste caso específico, não. Porque Deus ele foi tão claro comigo, mas tão claro, que eu falei, é isso que vai acontecer. Então, assim, tem horas que a gente fica sem palavras para expressar a forma como Deus ele age e ele trabalha nas nossas vidas, né? Então, como você colocou, né? Nós temos uma parte espiritual, que é a nossa inteligência espiritual, que ela precisa ser usada. Deus ele nos deu essa inteligência espiritual. Deus nos deu a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a espiritual, que nos conecta a Ele, que faz com que a gente viva aqui neste mundo, porque nós estamos aqui de passagem, não sabemos que hora vamos sair daqui. Então, nossa passagem aqui, às vezes ela é longa, às vezes ela é curta, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter essa certeza de que nós podemos e devemos viver essa vida, porque a escola, eu sempre falo isso para os adolescentes, a escola ensina para a gente que nós somos um ser racional, apenas. Quando, na verdade, nós somos, sim, racionais, mas é só um pedaço do que nós somos. Porque o que nós somos imagem e semelhança de Deus. E temos que usar toda a inteligência que Ele nos deu, intelectual, inteligência emocional, inteligência espiritual. E muitas vezes nós não usamos. Porque o mundo fala pra gente, você é só um ser racional. Não, nós não somos só um ser racional. Nós somos um ser inteligente, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso nós podemos desfrutar. E o que nós podemos desfrutar do nosso Deus? A cura. Nós podemos desfrutar o milagre da vida, todo dia, de poder acordar e poder
estar aqui vivendo e podemos desfrutar tantas bênçãos que Ele tem para nos dar todos os dias. Mas é como você falou também, de a gente anotar. Eu sempre anoto, né? Quando tem alguma profecia na igreja, quando alguém fala comigo, eu tenho um caderninho que eu sempre anoto, eu sempre recorro a ele. A Bíblia fala para a gente contar as bênçãos. Quando a gente conta, a gente traz a memória, né? A gente consegue receber mais e mais bênçãos. É como um rio, ele nunca cessa. Então, esse é eu acredito que quem está aqui não tem esse costume de anotar, comece a anotar as bênçãos que você vai ver que são muitas, né? Tem um hino que fala, conte quantas bênçãos são, né? Elas são sem medidas. E a Bíblia fala que realmente as bênçãos de Deus são de forma recalcada, sacudida e transbordante. Elas não cessam de acontecer nas nossas vidas todos os dias. É isso. Verdade. Você faz uma espécie de um diário, Wagner? Na verdade, não é um diário, na verdade, eu anoto mesmo. Então, todos os dias, né, o texto bíblico que é lido, todos os dias, o que ocorre, o que o Deus fala, eu anoto. Ele não é um diário, né? Ele não é um diário onde eu escrevo as coisas que acontecem, mas são as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Porque a Bíblia, eu estou lendo um livro muito interessante, que conta como Deus criou as letras. Porque a letra hebraica, que é o idioma que nunca vai morrer, porque ele foi criado nos céus, para que a Bíblia fosse escrita, cada letra, ela tem um significado muito importante. E às vezes a gente fala assim, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é água, ela é luz, mas às vezes a gente não consegue compreender essa dimensão. A gente não consegue entender. E quando muitas vezes a gente lê os versículos de uma maneira muito rápida, a gente lê a Bíblia, não, a gente tem que ler a Bíblia entendendo que cada palavra, que cada letra tem uma vida, tem algo de Deus, né? Cada letra tem um significado. Então, escrever, que é o que muitas vezes a gente não faz hoje, a gente digita, mas escrever nos conecta de uma forma diferente com aquilo que Deus faz para com as nossas vidas. Porque você está em contato com a palavra. Então, você escrever a palavra, você ler a palavra, você viver ela, é algo que as pessoas muitas vezes não têm noção, e elas deixam de ganhar quando elas têm esse costume, né? De escrever as bênçãos, de escrever os versículos, de meditar naquilo de uma forma viva mesmo, não de uma forma mecânica. Porque tem pessoas que lê de uma forma mecânica, mas ler a Bíblia, ler a palavra e você escrever é diferente. Você viver ela é de uma forma diferente. Esse é um conselho que eu dou para quem não tem esse costume de ler a palavra. Tem pessoas que muitas vezes se levantam, um testemunho que eu tenho para contar muito rápido, porque eu sei que a gente já está acabando, mas eu passei por um momento... Dá tempo, Wagner. Pode falar, dá tempo. Passei por um momento, assim, que foi bem difícil para mim, onde eu trabalho, e eu me lembro que eu fui num culto, uma irmã, ela pregou sobre Marta e Maria, né? A opção que uma fez de estar aos pés de Jesus e da outra estar totalmente preocupada. E Jesus, ele disse para ela, olha, você está preocupada com muitas coisas, te falta uma coisa. E aí eu pensei naquele momento, né, o que será que falta para mim? E aí eu cometi um erro muito grave, né? O que eu fazia? Antes de trabalhar, eu ligava no jornal para ver o que estava acontecendo com o trânsito. E é isso logo cedo, né? Então você entra de manhã, você recebe todo aquele lixo dentro da sua cabeça, porque literalmente é um lixo. Literalmente. Verdade. E eu recebia tudo aquilo, e aí eu falei, eu estava começando a ficar doente com aquilo. E aí eu falei assim, eu entendi. Olha assim, olha o erro que eu estava cometendo. Então, quando a gente levanta de manhã, o primeiro ato nosso tem que ser de dobrar o joelho e agradecer a Deus. Tem que ser, não há outro ato. Tem que ser o ato de você pegar a palavra e falar, e ler a palavra. Você se alimentar da palavra. E isso eu não estava fazendo de forma correta. Eu acordava, começava a fazer tudo correndo e ligava, né? Eu orava, sempre orei, mas você já colocava aquele lixo e o seu cérebro recebendo aquilo. Quando, na verdade, nós temos que receber aquilo que vai nos fazer bem, aquilo que vai construir a nossa mente. A Bíblia fala que a nossa mente tem que ser levada cativa, ela tem que ser levada aos céus. A gente tem que colocar o nosso pensamento nos céus, porque é de lá que veio o nosso socorro. E Deus, ele fez algo sobrenatural na minha vida. Ele transformou
a minha vida da água para o vinho, quando eu tive essa pequena mudança, que é você fazer, de fato, um devocional quando você levanta. A gente faz um devocional durante o dia, com certeza, mas é importante que a gente levante de manhã e a gente se conecte primeiro com o nosso Deus, porque é Ele que nos dá vida e Ele dá vida em abundância. Isso é um testemunho que eu gosto de compartilhar para que as pessoas elas mudem, para que realmente elas tenham uma vida, quando elas acordam de manhã, com Deus. É muito melhor. Com certeza, faz toda a diferença. E eu tenho aprendido muito, sabe? Assim, a gente vai vivendo e vai aprendendo. E uma das coisas que eu ouvi esses tempos atrás num curso que eu estava fazendo, que a primeira hora do nosso dia, ela vale ouro. O que você faz na sua primeira hora vai mudar assim, completamente o seu dia. Então, se você começa o dia já refletindo, né, nas magnitudes, nos feitos que o Senhor fez na sua vida, meditando na palavra, fazendo uma oração, já muda completamente, né, as outras horas do seu dia. Aí, igual você comentou, né? Agora, se você já acorda assistindo o jornal, igual o hábito que você tinha, né? Assistindo o jornal, já absorvendo aquele monte de notícia ruim, nossa, se você já começa o dia completamente atribulado, né? Porque você já tem várias questões para resolver. São até o final da noite, né? São muitas questões ainda para resolver, muitas dificuldades, muitos desafios até o final do dia. E você já começa se alimentando de coisas ruins, né? De coisas negativas, vamos dizer assim. Como é que você vai ter forças para chegar até o final do dia mentalmente, espiritualmente? Como que você vai estar até o final do dia, né? Sendo que você já está se alimentando na primeira hora de coisas ruins. Então, essa é uma dica super importante, Wagner, que você trouxe, né, aqui nesse dia, essa noite, reflexão. Né? Eu acredito que assim, é à noite, né, quando você prepara o seu dia seguinte, né, quando você faz o seu planejamento e quando você realmente tem a gratidão, quando você termina a noite, né, e quando você acorda de manhã, quando você tem esse hábito, que é um hábito que nós temos que cultivar para o nosso espírito, assim como a gente cuida, né, numa academia, de você estar sempre lá, ou de você correr, de você cuidar do seu corpo físico, este hábito espiritual é um hábito que ele precisa acontecer nas nossas vidas. A gente não pode ser negligente com este hábito, porque é algo que realmente ele faz uma diferença, né? Você vai enfrentar um dia, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar durante o dia, mas você estar conectado com Deus, você saber, eu estou nas mãos do Senhor, faz toda a diferença. Porque os milagres, eles acontecem, de fato, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Quando você sabe que você não precisa reclamar. Porque o reclamar não vai trazer nenhum benefício. Muito pelo contrário. Vai fazer igual o povo no deserto. De tanto reclamar, ficou lá rodando 40 anos na mesma montanha. Né? Então, quando você não reclama, e você só para de reclamar quando você tem a palavra dentro da sua mente. E aí você não reclama mais. Aí você fala, não, está nas mãos do Senhor. Então, esse hábito é necessário, como aquela irmã pregou, é uma necessidade que nós temos de terminar o nosso dia com o Senhor, de passar o dia com o nosso Deus, né? A todo momento, a gente, por pequenas coisas, a gente não andar preocupado. A Bíblia fala que não adianta a gente ficar preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então, que a cada momento que algo acontece, que a gente realmente, de fato, a gente deixa aquilo nas mãos do Senhor, sabendo que Ele sempre vai ter um escape para nós. Sempre Ele vai ter uma saída. Sempre Ele vai estar ajudando a gente a sair do deserto e desfrutar daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém. Que live enriquecedora. Ficaria te ouvindo aqui, Wagner. E você falando sobre cultivar, né? Cultivar o seu espírito, cultivar os seus momentos com Deus, cultivar o início do seu dia e o final do dia também, durante o dia, você tendo essa vivência com Deus. E me veio a reflexão, né? Que às vezes as pessoas elas querem conhecer, né? Mais sobre Deus, quer ter experiências com Deus, quer viver algo mais profundo com Deus, mas não investem tempo nisso, não investem tempo com Deus.
Então, é uma dica para você que está assistindo, que posteriormente vai assistir essa live, que eu vou deixar por um tempo gravado. Se você quer ter uma vivência com Deus, algo mais profundo, uma experiência mais com Deus, você vai ter que investir tempo nisso, não é mesmo, Wagner? Você vai ter que passar mais tempo, porque a gente investe em tantas coisas hoje, ou às vezes as nossas vidas tão no automático, e a gente se ocupa com tantas coisas e muitas vezes supérfluas. Às vezes as pessoas passam tanto tempo nas redes sociais e sem perceber. E às vezes fala assim, mas eu não tenho tempo de meditar na palavra, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de falar com Deus, não tenho tempo de ter um tempo a sós com Ele. Enquanto, na verdade, às vezes é uma falta de administração do dia, porque as mesmas 24 horas que é para um, é as mesmas 24 horas que é para o outro, né? Os mesmos tempos de horários de semana que a gente tem, num curto aí de tempo de 7 dias, né, que a gente tem na semana, num período de 7 dias, é para todos iguais. Tudo bem que cada um tem uma rotina, tem um tempo, fazem coisas diferentes, têm responsabilidades diferentes, mas eu vejo que às vezes as pessoas colocam realmente tudo à frente de Deus. Tudo, né? E não sobra esse tempo que é tão especial e que é o que nós precisamos, não é mesmo, Wagner? São 2 pontos aqui, né? Só para a gente fechar. Primeiro que tem um livro que eu peço para as pessoas que elas leiam esse livro, que 10 razões porque eu não uso as redes sociais. Esse livro é um livro muito bom de ler, porque ele mostra, né, o Lanier que escreveu esse livro, ele é uma pessoa extremamente inteligente, é criador, né, de pontos importantes aí dentro para redes sociais, e ele mesmo fala. Qual né? é o escritor? Repete para nós. O Lanier. Depois eu coloco aqui, tá? Para as pessoas. É muito bom esse livro. Esse livro é um livro que mostra como que nós somos manipulados e como que o inimigo das nossas almas, ele rouba aquilo que é sagrado, que se chama tempo. Então, o tempo foi criado por Deus. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, ela está dizendo, Deus, você não sabe o que você fez. Deus, ele criou o tempo de 24 horas, ele criou, é sagrado. Então, nós temos a obrigação de usar ele de maneira correta. E não usamos muitas vezes. Então, que nós possamos fazer o uso do tempo de forma correta. Porque o tempo foi criado por Deus. Então, nós precisamos colocar o tempo naquilo que necessita ser colocado. Que tempo que eu tenho para cuidar da minha mente? Que tempo que eu tenho para cuidar da minha alma? Que tempo que eu tenho para cuidar do meu físico? Como que eu divido isso? Sendo que foi Deus que criou. Então, nós temos, sim, que a obrigação de usar ele de maneira correta para o nosso próprio bem-estar. Para que nós possamos cumprir o propósito que ele colocou para nós aqui nessa terra. Ele deu um propósito para cada um de nós que aqui estamos. Antes de nascermos, nos deu um nome, nos deu um propósito de vida. E para cumprir, a gente precisa cuidar daquilo que é sagrado. E o tempo é algo sagrado que Deus criou. Verdade, o tempo é ouro. Wagner, que versículo que você deixaria aí para quem está nos assistindo nesse dia? Eu vou deixar Salmos 84, o 11 e o 12, que diz, pois o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, abençoado é o homem que confia em ti. Amém. Amém? Amém, louvado seja Deus. Abençoado é o homem que confia em Deus. Disse tudo. Estou maravilhada. Wagner, eu vou pedir que você faça a oração final. Eu estou muito feliz, nossa, muito grata a Deus pela sua vida, de poder te conhecer, de ter você aqui hoje. Quantas experiências incríveis, só nos conecta ainda mais de saber que a gente não é um ser humano fora da... Como que fala? Fora da caixinha, né? Que tem tantas outras pessoas que todo mundo passa por dificuldades também, né? Todo mundo tem a sua experiência, todo mundo tem as suas lutas e cada um lidar com elas de uma forma diferente. Mas quando a gente tem Deus, é o que você falou aí, você, né? Só para fechar aqui, quando a gente tem Deus, confia em Deus,
a forma que nós agimos diante da dificuldade muda e fala muita coisa por nós, não é mesmo? Então vamos orar. Pai Vamos, querido, antes de você... Oh, perdão. Antes de você fazer essa oração, conte para nós a sua desafiada de amanhã, quem que vai estar conosco na live amanhã. amanhã vai ser a Angélica e ela super aceitou. Semana que vem, amanhã ela está aí. Amém? A Angélica também está desafiada e estará aqui conosco. E vamos fazer então essa oração através da vida da Wagner, que você receba aí no seu lar e na sua casa. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer a Ti, ó Pai, pelo presente da vida, porque nós temos a oportunidade de estar aqui hoje, ó Pai, conectada com pessoas que algumas nós conhecemos, outras não, mas todos nós estamos ligados, ó Pai, pelo mesmo Espírito, e sabemos, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E sabemos também, ó Pai querido, que quando nós contamos as nossas bênçãos, nós podemos, ó Pai, fazer com que outras pessoas, elas talvez estejam passando por dificuldades maiores ou menores, mas nós sabemos, ó Pai, que quando nós contamos aquilo que o Senhor faz, algo no mundo espiritual se movimenta, algo acontece, ó Pai, e nós temos a convicção de que as pessoas que aqui estão, que são os Teus filhos, ó Pai, que estão ouvindo, ó Pai, a Tua palavra, eles têm esta bênção neste dia, ó Pai. E nós queremos declarar que o Senhor venha visitar a cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. Que o Senhor alcance com a Tua misericórdia. Que o Senhor traga bênçãos sem medidas, ó Pai. Que haja cura, que haja renovação, que haja transformação, que haja milagre, ó Pai. Mesmo onde a pessoa não consiga enxergar uma saída. Mesmo que ela esteja num deserto que ela não consiga enxergar, ó Pai. Que há um rio, há um manancial que vem de encontro dela, que o Senhor possa trabalhar de uma maneira especial, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, ó Pai, neste dia, e que nós possamos ser um canal de bênçãos para outras vidas, ó Pai, que necessitam de Ti. Nós louvamos a Ti, Te agradecemos, ó Pai, por tudo, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz, e aquilo que o Senhor ainda irá fazer, porque o Senhor é poderoso, ó Pai, para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Nós oramos, Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Wagner, de estar aqui conosco. Eu fiquei muito feliz de conhecer você. Deus abençoe, em nome de Jesus, Amém. que o seu dia será incrível para quem está aí nos assistindo, para Wagner. O seu dia será incrível. Receba as bênçãos do Senhor Jesus. Um grande beijo. Tenha um dia de paz e de bênçãos na presença do Senhor Jesus. Obrigada, Wagner. Nada, amém. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Deus Tchau, tchau. abençoe. Tchau, tchau. Amém.